Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o canal do podcast PNL, o nosso convidado, o nosso pastor Marivaldo, pastor presidente da Assembleia de Deus Aprisco do Senhor. É uma honra recebê-lo aqui nesse lugar, né? Hoje nós vamos contar, ele vai contar um pouco do seu testemunho, um testemunho muito edificante para edificar a vida de muitas pessoas que estão debilitadas, pensando que Deus não pode fazer na vida. E você que não tem esperança, creia que o Senhor Jesus Cristo pode fazer na minha e na sua vida, como fez na vida do nosso pastor, né? Eu quero convidar todos, né, para se inscrever no canal, dar uma força, né? Que isso aqui não é para o meu nome ser glorificado, nem o nome do nosso pastor, mas para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ser glorificado na terra, né? O Senhor colocou um desejo no meu coração, abrir esse espaço, né, para ser ministrada a palavra de Deus, né? Muitas pessoas têm a oportunidade de dar seu testemunho. Também nós vamos abrir espaço para pregações, né, debates bíblicos. A gente vai sentar para conversar assuntos bíblicos, assuntos teológicos. Creio que vou trazer pessoas para tirar muitas dúvidas de algo, de pessoas que têm dúvida de assuntos que não conseguem resolver, mas esse ambiente é para isso. Amém, pastor? Amém, meu pastor. Fico feliz também, né, de ter esse convite. Agradecer a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Amém. Tenho certeza que vai ser levado o Evangelho de Cristo através da sua vida, através desse trabalho que Deus colocou no seu coração. Tenho certeza que o nome do Senhor Jesus será glorificado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar, né? Pastor Marivaldo, eu gostaria de saber como foi a sua infância, né? Você ter quantos irmãos, né? Como foi a sua infância desde o início, assim, com seus pais, a relação com seus pais, com seus irmãos? Como foi? O pastor Júnior é uma parte boa, né, que a gente lembra da nossa infância. E ali na rua Luiz Eloy Pontes, né, número 32, foi ali onde eu tive toda a minha infância, né, com os jovens, como criança, minha juventude. E não foi fácil, foi uma vida muito difícil, onde meu pai ali com 6 filhos, né, mas foi uma infância boa, né, de uma forma diferente. Mas hoje a gente vê a diferença, hoje, daquela juventude, daquela infância que a gente vivia, que era jogando futebol, que era jogando bola de gude, que era empinando pipa, né, mas com muitas dificuldades também. Lembro quando meu pai saía, né, para o trabalho, arrumar o alimento, e a gente ficava entre os 6 ali para se alimentar, e era tão difícil, meu pastor. Era tão difícil que eu lembro ali na rua Luiz Eloy de Pontes tinha uma vizinha chamada Dona Luísa, né? Luísa, seu Eliel, ali próximo à mãe da nossa irmã Fernanda. E era ali onde meu pai, quando voltava do trabalho, a gente ficava naquela expectativa que ia trazendo dinheiro, trazendo alimento para a gente se alimentar. E comprava aquelas bolachas, ainda lembro, vocês vão se lembrar agora, uma bolachazinha de coco, né? E a gente, redondinha. Mas o mais interessante era, sabe o que, meu pastor? Era que a gente ia ali na esquina e tinha aquele capim santo, né? Aquele capim santo que a gente chegava lá, arrancava, minha mãe botava no fogo, fervia e a gente se alimentava. E hoje eu vejo a dificuldade, o que era antes e o que é para hoje, né? As crianças hoje ter o seu Danone. Pode dizer que é rica, né? Isso, ter o seu Danone e dizer, papai, eu não quero, né?
E a infância que a gente passou, acho que o senhor viveu, não sei a sua infância como foi, mas a minha teve certa dificuldade, mas foi uma infância boa, com muita dificuldade. Vamos falar um pouco sobre religião. Seus pais, qual era a religião dos seus pais? O pastor, meus pais sempre disseram que eram católicos, né? Vivia ali, meu pai tinha uma influência muito grande, né, na política, tinha uma influência muito grande também no catolicismo, que ali ele se reunia com pessoas, aquelas pessoas idosas, e ele fazia romaria, né, se juntava com aquele povo e levava aquele povo lá para Padre Cício, para fazer as suas... Romaria, pagar suas promessas, né? Pagar suas promessas, né? E aí eu lembro meu pai vivendo num catolicismo. O senhor ia, pastor, também? Meu filho, eu nunca fui. Não? Nunca fui. Deus tinha algo tão grande comigo, meu pastor, que eu não fui batizado no catolicismo. Lembro quando tinha na faixa dos 10 a 12 anos de idade, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: tu é pagão, tu não vai entrar no céu, né? Mas eu sabia o chamado que Deus tinha na minha vida e sempre tinha essa dificuldade. E quando eu chegava na igreja, eu não me sentia bem e tinha já algo de Deus assim, sobre a minha vida. Também me lembro que as minhas filhas não foram batizadas pequenas. Fui batizado depois de grande, né? Mas se eu tinha projeto na vida da minha família também, né? Que até hoje eu estou aqui contando história também. Vou contar meu testemunho. Vou preparar um dia também, né? Se prepare, Vou contar meu testemunho também aqui, né? Mas hoje é seu dia, né? Eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade, né? Fique à vontade para fazer o que Deus põe no seu coração, falar abertamente mesmo. Amém, meu pastor. E eu lembro quando meu pai, né, ele ia para as romarias dele e ele sempre deixava a minha mãe em casa, né? E quando chegava, ficava aquelas contendas, aquelas brigas. Quando chegava lá, tinha aquelas contendas, aquelas divergências entre eles, mas sempre meu pai foi uma pessoa de Deus, né? Tinha uns problemas, porque a pessoa quando vive no mundo, ele vive sem visão, mas o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Vou chegar onde chegou a convenção também dos meus pais, né? Porque quando a gente ora a Deus, ele responde, né, pastor? Tenho certeza disso. Pode ficar à vontade, se quiser falar sobre como foi a conversão do seu pai, já que ele está falando sobre ele, fica à vontade. Pronto, a conversão do meu pai foi o seguinte, meu pastor. Eu fiz um projeto quando eu aceitei o Evangelho, fui para uma igreja, ali o pastor sempre me deu a oportunidade de estar nos cantos, pregando a palavra de Deus, e eu sempre tive o ex-me aqui do Senhor e sempre fiz a obra de Deus com amor, né? Com carinho. E Deus sempre ele me levou para os lugares para que eu proclamasse a palavra dele. Teve um momento na minha vida que eu dei uma parada de estar na igreja, né? Pedi a bênção ao pastor e tinha uns projetos. Eu tinha uns projetos na minha vida de evangelizar nos hospitais. Tinha projetos de ajudar as igrejas. E quando eu tive essa caminhada para os hospitais, eu se reuni com meus dois irmãos, a gente começou a falar muito do amor de Cristo em todos os hospitais de Recife. A gente pregou a palavra de Deus. Só que teve um dia que eu comecei a ganhar vidas para Jesus e o Senhor falou comigo e disse: essas vidas que você ganha, onde é que você vai colocar? A verdade. E ali eu baixei a cabeça, estava no IMIP, Deus falou comigo tremendamente,
Nosso pastor Osman, lá da Copa Madebê, em Paulista, estava lá no IMIP. E chegou eu e os dois irmãos, que hoje é o pastor Edivaldo, o evangelista Edivaldo. E ele disse assim a mim: meu pastor. E eu correndo. Né? E ali a gente se conversou, a gente sentou, Deus trouxe a revelação dele para a minha vida para ele, e ficou aquele ambiente bem sadio. E ele disse: eu preciso de você lá na convenção da Copa Madebê e eu preciso conversar com você. É engraçado que quando a gente mais foge do chamado, não adianta correr. Corre para um canto, Deus vai falar com a pessoa no canto. Vai para um canto, Deus fala com outra pessoa, né? E não tem para onde correr. Tem não, poxa. E assim, tem um versículo que me chama muita atenção, é o Salmo 24, verso 1, né? Fala que toda a terra em sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. Se tudo pertence ao Senhor, como nós iremos? Se tudo é dele, né? A gente vai fugir contra a vontade dele, né? Porque eu também posso dizer assim, que eu não esperava chegar o pastorado. Meu coração mesmo gostava muito de fazer a obra, né? Aqui nós conhecemos já faz um bom tempo, mas a gente fez parte do mesmo ministério, mas a gente não chegou a fazer a obra juntos, né, pastor? Verdade. Ele foi para um lado, foi para o outro, mas o desejo de fazer a obra sempre foi contínua, né? Não parou, né? Não parou de fazer a obra, tanto é que hoje a gente faz parte do mesmo ministério, né? É verdade. A gente lembra quando fazia parte de um grupo, o senhor fazia parte do outro grupo, É verdade. né? Na igreja, que Deus abençoe a todos. Né? Ô pastor, e a sua profissão? Meu pastor, Como começou a sua vida profissional? eu já tive tanta profissão na minha vida, meu pastor. Eu, com 10 anos de idade, eu ficava, essa situação da infância, quando eu vinha falando sobre a infância, eu vinha conversando com Deus sobre todas as situações, né? Quando o Senhor me fez esse convite, eu estava no meu coração de trazer as coisas da infância, que é uma coisa muito rica, né? Para as pessoas saberem de onde a gente saiu. Então, meu pastor, quando a gente chegava na situação que meus pais, meu pai ele pagava a conta, era lá hoje é nosso presbítero, o Wellington, né? Faz parte lá da Deus é Fiel, do pastor Severino, né? Que era o nosso diácono na época, lá na comunidade evangélica Querido. E hoje ele é o presbítero lá da Deus é Fiel, do pastor Severino. Nem sabia, que bênção. Ele tinha uma barraca na rua Severiano Tolentino, lembro como se fosse hoje, e ali ele vendia, né, as bolachas, vendia as fubá, e eu fui muitas vezes na barraca do nosso irmão Wellington. E meu pai era o seguinte, ele pagava hoje as contas, já ficava devendo próximo mês. E não era uma situação fácil, era uma situação difícil. Então, assim, para chegar eu trabalhar, eu já via dificuldade dentro da minha casa. Não só eu, como tinha o espelho, que era o meu irmão, né, mais velho do que eu um pouco, José Pinto. E ele me motivava muito, ele ia para a casa das pessoas de família. E quando ele chegava à tarde, ele trazia o alimento, ele trazia aquelas comidas que sobrava do almoço, da janta, né, das casas que tinham pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, e ali era festa para a gente, meu pastor. Era festa. Isso é muito lindo. Eu sinto a presença de Deus só de falar. E Deus, ele é fiel. Então eu me motivava com aquela situação do meu irmão, pegava uma enxada, batia a palma. Ainda me lembro na casa ali da nossa irmã Dona Cessa. E a maior alegria quando eu chegava, não era nem para eu pegar na enxada para trabalhar, porque a dificuldade era tão grande. Quando chegava lá já tinha meus 2 pãozinhos, um ovo, né? E ali um chocolate, era um refrigerante, e ali, para a glória de Deus, eu me alimentava e ia limpar aquele quintal. Quando chegava à tarde, ela dava ali
um alimento e depois dava mais um trocado para eu levar para casa e dar para minha mãe ali para ela fazer o restante da comida no outro dia. Mas também, isso já foi eletricista, já está bem feito? Foi. Eu passei uma situação na elétrica, né? Ali com o nosso irmão Dé, o nosso pastor Júnior, Diácono Dé, né? Diácono Dé, o pastor Júnior, nosso irmão Seu Walter, né? Ali uma pessoa muito boa, coração enorme, não tem como deixar ele também não falar dele nessa entrevista, porque foi uma pessoa que me deu a mão, né? Foi uma pessoa que me deu a mão, uma pessoa que me abraçou de uma forma tremenda até hoje, né? O carinho que eu tenho com ele como se fosse um pai para mim, e ele abriu também essa oportunidade. Eu trabalhei lá uns 10 anos, 12 anos com os meninos ali. Que pena que não foi no Evangelho, né? A gente viveu num mundo ali, quando saía, ia para os futebol, ia para os bares, né? E agora, para a glória de Deus, nós todos hoje estamos no Evangelho. Nosso pastor Júnior, que estamos contando uma obra lá também, lá em Moribeca. O Diácono Dé, né? Para a glória de Deus aí, continua no caminho do Senhor, isso é o mais importante. Quer dizer que... E a sua esposa, você, quando conheceu ela, já era evangélico? Como foi o encontro? O encontro, né? O encontro, eu me lembro, meu pastor. A missionária, ela tinha 13 anos de idade, mas já era uma moça formada, né? E eu morava ali na rua Luiz de Pontes, e o pai dela também, eu cheguei a trabalhar com ele também em oficina de lanternagem, ali do nosso irmão Moisés, com o irmão Júnior, né? Nosso irmão Fernando, nosso amigo Almir, que se foi. E eu estava ali na rua da minha casa, na rua Luiz de Pontes. Minha primeira visão, eu estava lembrando disso essa semana, mas eu não disse a ela, ela vai estar ouvindo, e depois ela vai entender. Ela chegou com o pai dela e eu estava ali na porta da minha casa. Eu avistei aquela benção de longe assim. Essa vizinha. E disse, essa daí é uma mulher que eu creio que vai ser a minha esposa. E eu olhei para ela, mas não sabia a idade dela, né? Depois que eu vim saber, eu fiquei até um pouco assustado, né? Mas ali depois a gente começou a se encontrar, conversar e estamos até hoje, né? Tem muitas coisas, né, que a gente passa. Sempre respeitei, né? Mesmo no mundo eu tive um respeito muito grande por ela. E nós vivemos esse amor tão lindo que Deus nos concedeu. Teve as batalhas que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ela, nessa época, já era evangélica, professor? Não. A gente, quando a gente se conheceu, a gente vivia no mundo, né? Eu estava naquela fase de 19 a 20 anos de idade, meu pastor, e era uma fase que já tinha passado da juventude, mas era muita bebida, muita prostituição. Então foi um momento difícil, né? Foi um momento muito difícil ali para ficar com ela, né? Mas tinha um destino, né, do Senhor, né? Tinha uma promessa de Deus na nossa vida para que se cumprisse e viesse a gente viver até hoje. Quer dizer que o senhor já tinha determinado já. O Senhor já tinha determinado. Eu me lembro, meu pastor, de uma situação que eu estava namorando com uma jovem e ali a gente se tornou amiga, a minha amiga, né? E a jovem que namorava comigo, ela disse, rapaz, eu acho Isabela tão bonita e eu acho que ela gosta de você. Por que você não fica com ela? A minha namorada na juventude disse isso. Veja, que coisa. Eu disse já isso a ela vai entender. E ela era um destino, mesma coisa diziam com ela. Tá? E a gente viveu ali aquele mundo, sempre respeitando, sempre respeitei ela. Por isso que nós temos esse respeito um com o outro até hoje, para a honra e a glória do Senhor. Você se casou com quantos anos, pastor? Sim. A idade já... É que você se casou?
Meu pastor, a gente estava conversando, né, sobre essa ideia, essa semana, juntos, né, a gente eu comecei com 19 anos, hoje eu tenho 40, né? Sim. Então, de casamento, entre namoro, ali entre 20 e 21 anos, de feito ela sempre diz, ela diz, meu paixão, ela diz sempre, parece que a gente começou a namorar como se fosse ontem, não perde esse amor um com o outro. Quando eu estou naquelas viagens, estou missionários, estou indo para São Paulo, eu ligo para ela e digo, rapaz, era para tu estar aqui comigo, benção, ganhando essas vidas. Mas ela se converteu primeiro? Primeiro. Ela se converteu primeiro, pastor. Ela fazia parte de uma igreja ali próximo ao antigo Correio em Prazeres. Sei. Né? E ali ela teve um dia que ela me levou para lá. Ela me levou para lá. Eu fui, né? Foi a primeira vez que eu aceitei o Evangelho. Foi, deixa eu contar um pouco essa história. Eu fui, senti, né? Não, antes, meu pastor, de ela me levar, eu tinha ido com ela. Então, assim, ela não era evangélica e nem eu era evangélico. A gente foi para essa igreja e quem chegou lá, quem aceitou primeiro foi eu, o Evangelho de Cristo. Ela vai lembrar disso aí. E quando eu aceito a Cristo e quero seguir, ela não quer. Ela não quis? Não quis. Passou-se o tempo, a gente viveu um relacionamento de 10 anos, e ali foi onde eu conheci a política. Por isso que até hoje eu não me envolvo com política. E ali criou uma situação que entrou a prostituição, entrou a bebedice, aí já vou entrando agora para chorar, onde eu vou chegar no Evangelho. Sei. Porque aí quando a gente chega numa situação que não... Bebida, prostituição e política, tudo junto. Onde a situação começou a entrar o adultério no nosso casamento. Só que antes eu tinha aceitado Jesus Cristo um dia. Um dia. A semente estava lá plantada. Foi, eu aceitei um dia, no outro dia já não estava mais. Mas faltou uma. A posição A dela. posição da sua esposa. Ajudar, né? De estar auxiliando, Isso, hoje as esposas que estiverem ouvindo seu testemunho. o testemunho hoje aqui, isso é muito importante quando um homem aceita o Evangelho e a mulher segue junto com ele. Mesma coisa o homem, quando ele aceita o Evangelho, ela também aceita o Evangelho, o homem também dá esse suporte. Por quê? Os dois vão ficar fortes, né? Unidos, né? Unidos, não é só objetivo. E foi ali que aconteceram essas situações todas nas nossas vidas. E começou, né? A perturbação, mas Jesus tem um plano. Jesus tem uma promessa. Né? E ali para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, aconteceu essa bênção de Deus na minha vida, na minha libertação, onde Cristo, feito eu sempre digo, ele pegou na minha mão. Se eu pegar na mão dele, eu posso soltar. Até hoje eu estou aqui para honrar o nome do Senhor. Tem uma história que eu me lembro, né? A pessoa falou que quando chegou em casa, sua esposa foi batida com o Espírito Santo. E ela tinha virado essa história não. O senhor correu do céu com medo, correu. Como foi isso aí? Eita, foi. Foi um livramento que Deus tinha me dado lá na favela do Papelão, lá próximo ao limite. Eu no mundo, né? Voltando para as pessoas entenderem, eu aceitei o Evangelho, passei um dia e ela não me seguiu. Sim. Nós dois não ficamos no Evangelho, passou-se 10 anos, ela aceitou o Evangelho e eu fiquei no mundo. Né? Então a situação aconteceu. Contou, foi? Ficou
uma situação difícil para ela, porque eu passei um ano, e ela um ano no Evangelho lutando e eu um ano na perdição. Né? Aí aconteceu, é onde eu vou chegar agora, aconteceu de eu estar ali na bebedice, né, junto com amigos, com colegas, entre aspas, né, feito dias, história, né? A gente bebendo, e ali um rapaz puxou um revólver para mim ali, e me dirigiu a arma ali para mim, e ali eu vi aquele livramento que Deus tinha me dado. Né? Saí de lá, fui para outro bar, na Massaranduba. Aí fui para outro bar ainda? Fui para outro bar. A pessoa no mundo, ele é cego, né? Ele fica... Não tem um temor, né? Não tem um temor. Mas nesse dia eu senti a presença de Deus, foi muito forte, porque a minha esposa foi me buscar no bar, próximo da minha casa ali. Eu estava ali junto com pessoas, né? Muitas pessoas que viviam aquele mundo de bebida, eu estava no meio. Aquele contexto, né? Naquele contexto, ela foi lá e me pegou. Me levou para casa, fui. Quando eu cheguei lá, subi as escadas através dela, mas ainda bem que ela é forte, né? Para segurar um homem forte desse aqui, ela, graças a Deus, deu aquele vigor a ela. E ali ela empurrando, eu morava lá no primeiro andar, ali na Eloy Pontes. E quando eu cheguei no quarto, Deus toma ela em mistério. Ela não era batizada no Espírito Santo. Né? Estava numa igreja batista. Batista, tradicional. Isso. Foi batizado com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Né? Eita, agora. Isso é para a gente saber, né, que o Espírito Santo de Deus, ele tem muitos. Meu irmão também vivia numa igreja batista e foi batizado também com o Espírito Santo, o pastor Edivaldo, né? Eu sei. Isso é para você discutir lá na frente. E ali o nome do Senhor foi glorificado, ela falou em mistério, as pernas começaram a tremer. E o Senhor dizia assim para mim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, fechei hoje a tua cova. E ali as lágrimas caíram, as pernas tremeram, liguei para o pastor Edivaldo, na época não era pastor. Chamei ele, perguntei o que estava acontecendo. Ele disse: junta os pés, porque o inimigo quer tragar a tua vida. Jesus quer o melhor para a tua vida. E isso é Deus falando contigo. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi o Senhor que falou comigo, porque eu só sabia aquele íntimo era eu e Deus e mais ninguém. História, né? Eita, Senhor. E a sua convenção, pastor? Eu me lembro de uma peça que foi na rua, não foi? Na casa do seu pai. Você era evangélico naquela época ali? Era. A gente fez aquele trabalho. Mas não foi uma peça, eu fui lá visitar. Porque nessa época foi o tempo que eu tava chegando, né, que ia lá para ver sexta-feira pro monte também. Monte. Eu, você, Júnior também. Né, a gente teve esse... Foi o começo da minha caminhada, Foi, da retomada, né? Eu estava afastado também, um bom tempo afastado, e foi naquela situação, né? Foi uma peça teatral, que você não faz no momento. Foi muito bonito. A gente vai chegar nessa peça. Quem se converteu ali foi o evangelista Erivaldo. A gente fez uma peça muito bonita, a gente se reuniu, né, com a igreja, todos nós reunidos num só propósito. Ali foi um culto de ação de graça que eu fiz no meio da rua também. Fiz um culto de ação de graça e a gente fez uma peça de acordo com o culto também, eu agradecendo a Deus o milagre que Deus tinha feito na minha vida. Ele vai chegar, né? E eu lembro que se juntava eu, pastor Júnior, não era evangélico ainda, pastor Júnior, e o nosso diácono Dé. A gente ia para o monte, muitas das vezes. Foi ali onde eu aceitei, meu pastor. Foi ali onde eu aceitei Cristo, foi lá em cima, lá no monte. Foi o seguinte, no começo foi o seguinte, eu ia para fazer a vontade da minha esposa. Eu conto esse testemunho até hoje. Só que Deus, ele é aquele Deus que conhece.
Eu sei. Conhece. E eu querendo fazer a vontade da minha esposa ali, eu subi um monte, uma, subi duas, subi três, subi quatro, subi cinco. Só que eu pensando que eu estava enganando a ela ou a Deus, eu estava me convertendo. A palavra estava entrando. Então, quando as pessoas dizem assim, fulano está indo para a igreja, mas não está com a mente na igreja. Não tem perreira não. Deixa ele lá que ele vai se converter. Já teve pessoas dessa forma. Lá em Muribeca aconteceu com a nossa irmã Vilma, que hoje é diaconisa Vilma, lá em Muribeca. Da mesma forma, que eu aprendi, eu passei. A gente lembra dela quando a gente chegava na igreja, a gente fazia as escolas bíblicas, a gente ia evangelizar, tinha os cultos e ela ficava vasculhando, olhando. Aí chegou um dia para mim e ela disse assim, eu posso evangelizar? Na época eu era presbítero. Aí eu disse, você pode sim, vamos com a gente? Pode vir. Muitas pessoas naquele momento ficaram meio assim, mas ela não é nem evangélica. Eu disse, não, tem pena não que Jesus vai entrar. Quando foi numa sexta-feira, num culto de terça-feira, a missionária Isabela estava ministrando a poderosa palavra de Deus, e ela é que a mulher se converte até hoje no Evangelho com seus filhos, do seu marido, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando assim porque muitas histórias que o pastor falou, eu conheço, né? A gente faz parte do mesmo ministério. Ô pastor, lá teve um mistério lá de R$50, não foi? Foi lá no monte. Eita, meu pastor, o senhor está indo no profundo, viu? Não? Teve um mistério de R$50 lá que foi bom lembrar desse. Veio na minha mente aqui. Isso é um milagre muito importante. Foi bom você ter falado. Aumentar a fé de muita gente, né? Gerar a fé, porque muitas pessoas não. Eu acredito que a maior libertação que um possa passar, falando de bebida, prostituição e tudo, mas a maior libertação é o bolso, né? Porque quando eu penso em fazer a obra do Senhor, para tirar R$1 do bolso de um homem, tem que ser convertido realmente. Deus, ele começou um trabalho muito grande na minha vida, foi financeiramente. Quando eu vim aceitar Cristo, eu fiquei só o pó, foi te dizer. Eu vivi num momentos mais de escassez que eu vivi. Foi na época que eu tinha saído da política, eu tinha saído da bebida, tinha saído da prostituição. Eu sempre tive na minha vida carro, sempre tive minhas casas, sempre fui trabalhador, sempre fui guerreiro. No mundo, eu perdi tudo. Mas Deus tinha feito uma promessa para mim, que Ele ia me restituir tudo aquilo que eu perdi, meu pastor. Eu acredito. E para chegar nesse mistério dos 50, eu lembro que eu tinha ido para o alto, no Monte dos Guararapes. Eu já tinha aceitado o Evangelho. Foi nessa época que eu já tinha também entregado minha vida a Jesus. Eu vou falar sobre a conversão. E chegou uma situação de eu ir para um culto, lá na Vila Mário Gouveia, a casa da nossa irmã Rubenita, irmã do nosso presbítero Rômulo. Isso. Eu fui para aquele lugar, fui convidado, foi eu, Joana, Isabela, e eu tinha saído de um processo de perdas. Eu tinha 5 casas de aluguel, perdi as 5. Eu tinha meu carro próprio, perdi tudo. No mundo perdi tudo que eu tinha conquistado. E chegou uma situação que eu fui para esse culto. Eu me lembro, meu pastor, que só tinha R$100 na carteira. R$100 na carteira. Naquela época, o bujão de gás ele custava R$45. Lembro lá
uns 10 anos atrás. Eu estou naquele culto abençoado, a presença de Deus, pessoas se rendendo a Jesus, minha esposa do outro lado, Deus usando a irmã Rubenita. Eu olho naquele olho daquele irmãozinho e vejo a necessidade dele. Ele está na sua casa orando, recebe esse convite e o seu gás tinha faltado. Chega a gente. Não é verdade? A gente sente a glória de Deus só de falar, porque é muito edificante para a nossa vida. Verdade. Eu quero agradecer a Deus só desse convite que eu recebi hoje aqui, tive uma vitória hoje. Para a glória de Deus, quero agradecer. Deus sabe todas as coisas. Verdade. Pode ficar à vontade, né? Eu vim mais com fé ainda hoje para pregar. Para falar, para a gente debater, para falar. Né? Foi, eu estava precisando. E hoje à tarde Deus me deu uma resposta muito boa. Amém, pastor. Só não pode chorar, né? Dá vontade de chorar, só de lembrar dos testemunhos tão lindos que Deus nos faz. Era para ter botado um lenço aqui. Vai melhorar. É o primeiro, né, de muitos. Aí eu fui os olhos naquele homem, minha esposa do outro lado, para a glória de Deus. Desde hoje a gente tem essa mesma visão, a gente tem esse mesmo amor, a gente tem mesmo carinho pelas pessoas, nós temos um medo de machucar as vidas, porque as vidas, as pessoas quando se convertem, é tão difícil. A gente está tirando uma pessoa dentro da igreja tão rápido. É verdade. Né? Assim de palavra, né? Isso. Hoje eu sou pastor, eu tenho medo de machucar as pessoas. Deus falou comigo essa semana, um mês desse lá em Andradas, disse: homem, conheço teu coração, sei que tu tira da tua boca para abençoar a minha obra, sei que tu tira dos teus para abençoar os meus. E ali as lágrimas caíram do meu rosto, e eu lembrando, e disse assim: vejo cuidado para tu não machucar os meus, quando tu fala com os meus, mas tem momento que tem que corrigir, Apertar. tem que apertar, Verdade. né? Eu me emocionei só nessa passagem aí, falando aí. Eu tenho que respirar um pouco aqui. Então, cara. Mas, então, voltando, meu pastor, a gente se emociona, né, quando a gente fala das coisas de Deus. E lembro daquele rapaz, ele saindo de sua casa, se ajoelhando e dizendo assim: Deus, tu sabe da minha necessidade. Eu vou para aquele culto, mas eu quero voltar com a minha bênção do meu gás. E aí eu pouco tempo no Evangelho, porque eu tinha aceitado lá em cima no monte uma semana eu já estava escutando a voz de Deus. Né? Foi ali onde eu peguei, eu tinha R$100 na carteira. Minha esposa olhou para mim, sentiu a mesma forma. E eu disse: depois do culto eu converso com ele. Quando terminou o culto, eu cheguei no cantinho. Eu disse: meu irmão, Deus mandou lhe dar uma quantia. Eu estou com R$100, é 50 nele e 50 seu. Ele começou a chorar nos meus braços. Ele disse: Deus é fiel, pastor. Eu saí de casa, me ajoelhei e disse: Deus proverá. E o gás naquela época custava R$45, e ele sobrou 5. Ali para ele comprar mais alguma coisa que eu tenho certeza que estava faltando para a sua casa. Eu saí dali tão regozijado, tão feliz, porque eu escutei a voz de Deus e na mesma hora ali tive a resposta. Foi confirmado, né? Confirmado através da vida do nosso irmão. Não parou por aí. Para chegar nos 50, como o senhor falou, eu subo um monte na outra sexta-feira, chego numa situação que chamo nosso irmão Dé, sempre estava do meu lado. Quando eu não podia ir, ele ia, me dava força. Então um dava força ao outro. Então nós temos que lembrar, vamos dar força ao nosso irmão.
sempre dando força ao nosso irmão. O irmão está caído, a gente levanta, a gente ajuda, a gente dá a mão. Acho que ele vai voando, não deixa que ele vai voar. Vai trilhar. Ele vai trilhar o caminho dele, isso é mais importante, é não sair do Evangelho de Cristo. E a gente sobe aquele monte, naquela época estava o diácono. Deixa eu lembrar o nome. Diácono. Lá no monte pregando. Sim. A nossa irmã Andresa, né? De lá do Quiboi. E também estava o diácono Rafael. Foi comigo nesse dia no monte. Luciano. Não, foi o nosso diácono Rafael. A Morena. O Moreno. Né? Estava do meu lado nesse dia. Ele viu esse milagre. A gente sobe um monte. Quando a gente chegar lá no monte, a gente chegar naquele monte, Deus fala muito de surpreender. Deus falava muito de surpreender nesse dia comigo. Deus vai te surpreender. Eu louvava um hino que eu achava aquele: é o Deus que surpreende um dia após o outro, que faz o sol brilhar para mim, inédito outra vez. Eu lembro do nosso irmão Wagner. Eu subo um monte. Só que antes de chegar no monte, eu estava em casa, pastor. Estava passando uma situação, só Deus sabe, da escassez. Eu tive que passar esse momento de escassez, para Deus tratar, para Deus mudar. Mudar o caráter, não visar dinheiro, não visar os bens materiais. O cristão verdadeiramente, ele não vê as coisas grandes, ele vê as coisas pequenas. E eu me lembro que eu estava em casa e Deus falou comigo: vai no banco. Eu disse: no banco? Fazer o que no banco, Senhor? Eu não tenho nada no banco. Ele disse: vai no banco, porque eu quero te surpreender. Pega aquele cartão, vou no banco. Era ali onde era 24 horas perto do Arco-Íris, que sai da Maçangana, próximo da Parada dos Ônibus. Eu chego ali, quando vou chegar no banco, quem estava lá, um jovem bebendo. E eu fui lá tirar o dinheiro. Nem olhei para o jovem. Fui direto para o banco. Quando eu botei o cartão, quando eu digitei a senha, quando eu cliquei, que eu olhei, saldo insuficiente. Peguei o cartão, glória a Deus. Eu não me lembro, glória a Deus. Eu disse: meu Deus. Aí veio a voz do céu e disse assim: eu não trouxe você aqui atrás de mim, trouxe você aqui para pregar a minha palavra. Quando eu olho aquele jovem, começo a pregar para ele, e em nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Isso nesse mesmo dia. Eu vou para o culto. Quando eu saio do culto, eu vou para o monte. E Deus falava: é um Deus que surpreende. Fui subir o monte. Quando eu chego lá no monte, todo o braço cruzado. E o pregador da mesma forma: Deus que surpreende. Deus vai te surpreender hoje. E ali chega um jovem, chega perto de mim, pergunta se vai tudo bem. Eu disse: vai tudo bem. Perguntou 3 vezes: vai tudo bem? Eu disse: vai tudo bem. Se vai tudo bem, vai tudo bem. Se vai tudo na bênção, meu filho. Ele disse: abre a tua mão, porque Deus mandou entregar algo a ti. E ele botou uma quantia de R$1.550. O mais importante não foi o dinheiro, foi a intimidade de Deus. Por quê? 1.500 eu devia ao pastor Edivaldo, que ele ia se casar com Joana. E ele disse a mim: mistério, pastor. Não era pastor na época, eu digo pastor porque a gente vai lembrando, né? Hoje das pessoas que vão falando com a gente. Deus manda dizer assim que o mistério foi 50 da obediência. Você está sendo obediente quando Deus fala com você. Você está obediente quando Deus diz assim: faça dessa forma. Eita, que presença do Senhor. Isso é Deus que faz. Eita,
50, pastor. Então quer dizer que o R$ 50 foi, posso dizer que foi o começo da caminhada, o começo da intimidade com Deus, A né? intimidade, eu acho que foi o começo. Porque, eita, deixa eu sentindo a glória. Eu não posso parar de falar desse amor de Cristo, não posso parar de falar desses milagres. Muitas das vezes as pessoas, Deus me cobra sobre isso. Eu tenho falado pouco dos meus milagres nos cultos, quando eu estou ministrando, e Deus me cobra sobre isso, sobre os testemunhos. Isso é muito importante. É assim que, às vezes, o que eu acho interessante assim, que aí nós podemos ver que na sua caminhada não teve pai, não teve mãe evangélica, né? Foi aprendendo na igreja, né? Com o Senhor também, teve intimidade com Deus, e hoje está aqui como pastor, né? É verdade. O bom assim, né, que o decorrer da sua vida foi mais uma vida espiritual com Deus, né? Tendo a intimidade, Deus chamando, fazendo, vendo a obra do Senhor sendo contemplada na sua vida, porque às vezes o que me chama a atenção, as pessoas falam muito de tempo de igreja, mas tem o que, uns 12 anos, né? Vai fazer 11 anos. 11 anos, né? No Senhor. 11 anos, né? Um pastor, né? Um pastor presidente de obra. E assim, eu acredito que muitos pastores mesmo não têm a metade da bagagem, né? Assim, a intimidade com o Senhor, porque muitas vezes não é o título, mas é a chamada que Deus chama através do homem, do seu chamado para a obra. Para a obra. Né? Eu conheço meu pastor já faz um bom tempo, né? O irmão dele é casado com a sobrinha da minha esposa. E o evangelismo, pastor? Essas viagens aí. É uma coisa maravilhosa, né? Foi o que o senhor falou sobre o crescimento, 10 anos de evangelho, não é? 10 anos não é, você mesmo falou, né? De idade, de intimidade, igreja, né? Tempo de igreja, tempo de intimidade com Cristo. Eu digo sempre a minhas ovelhas que eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver os milagres de Deus. Eu fui numa viagem agora para Andradas, fui ministrar a palavra lá em Andradas, ficar a 1.900 quilômetros de Recife. Fica quase 500 quilômetros para São Paulo, 500 a 600 quilômetros para São Paulo. Levando a palavra de Deus. A gente foi no Renault Clio. Bem apertadinho, né? Bem apertadinho. Mais uma vez. A economia dele que é boa. É verdade. E a gente, Deus tinha revelado que eu ia para lá. Eu disse a partir do dia 4 de dezembro, quando a gente fizer a nossa missão, a gente encerra no mês de 2022 a nossa obra missionária e nós começamos em janeiro. Deus revelou uma jovem na igreja que a obra não podia parar ainda, tinha outra missão, o barco precisando ser construído e faltava pouca coisa para construir. Eu ia em São Paulo só fazer uma viagem a negócios, né? Bate e volta, né? Batia lá e voltava, se falasse uma minha empresa, né? E ali eu chego na metade do caminho, vai o evangelista Ailton, o evangelista Arivaldo, e quando a gente falava que a gente ia ter tempestade, era muito grande. A gente via o sobrenatural de Deus nas estradas, a gente via o sobrenatural. Eu vou contar aqui porque vai edificar vidas, vai edificar Fica à pessoas. vontade, pode falar. Porque isso tem que ser contado mesmo. Quando a gente saiu daqui, a gente tinha um propósito de ir para um canto, São Paulo, Minas, São Paulo e Goiás.
A gente chega na metade do caminho, Deus usa essa joia para a gente fazer a obra. A gente pega e vai fazer a obra. O nosso evangelista ele tem uma visão. Existia um demônio em cima do capô do carro querendo soltar o nosso motor do carro. Muitas das vezes as pessoas vão dizer assim, isso é fábula, isso é Correr da cabeça, coisa né? na cabeça. Você já passou isso comigo? É verdade. Você já viveu esse momento sobrenatural Eu já da gente? vi A gente no caminhão quando mesmo. a gente foi para Fortaleza. Muitas vezes eu passei, deparei com um anjo na estrada também, demônios também. Isso. Aí ele fala para mim, diz, pastor, eu estou vendo dessa forma e querendo mexer no motor do carro. Isso aconteceu lá em Diamantina, Minas Gerais. Mais na frente, Deus me dá uma visão e eu vejo também. Mais na frente, Deus usa o evangelista Erivaldo e vê 4 anjos também. E a gente vai guerreando. Chega um momento que Deus usa o evangelista Erivaldo na estrada, meu pastor. A uns 300 quilômetros, 200 quilômetros na frente. Ele para, entra em mistério, fala do amor de Cristo ali. E diz, mais na frente, Deus está me mostrando uma árvore caída. Eu vou, ele estava dirigindo a ele, eu vou diminuir. E ele começou a diminuir. Quando chega a 200 quilômetros, tem uma árvore caída no meio da estrada. Mistério. O mistério de Deus não se discute, se vive. A gente vai mais na frente, a gente vamos para Andradas. Chuva, temporal. E eu disse, vamos para São Paulo, vamos para Andradas. E ficava aquela batalha, a gente ia, não ia, ele disse, você vai. Quando chega a 100 quilômetros, a gente saiu, disse aos meninos, a gente vai. Tempestade novamente. Quer dizer que quando pensava em ir para São Paulo, parava a chuva. Aí ia para Andrada, começava novamente. A tempestade. Porque Misericórdia. tinha vitória lá. É verdade. Tinha pessoas precisando da palavra de Deus naquele local. Naquele Né? local. Nesse dia eu fui sem gravata, sem paletó, E se sabe. sem sapato. Esqueci tudo. Ficou em casa. E eu ia ministrar a palavra. Eu disse, não, pai, para ministrar a palavra. Como é que... Eu disse, e agora, Jesus? No meu sapato, um 46, vai encontrar lá. Vamos arrumar um desse alma. Essa tônica aqui só quem tem sou eu. Vai ter que chamar, ressuscitar Golias, o gigante de Davi, né? Aí a gente vai para Andradas. Chega em Andradas, eu passo logo a tempestade na minha vida. Tenho que correr. Né? A gente chega lá em Andradas, 8 horas da noite, o culto começa às 7, já é a hora da ministração da palavra. Eu chamo o presbítero de lá e digo, filho, não vai dar para ministrar a palavra, que não tem que gravar. Ele disse, por isso não arruma gravar. Eu disse, meu filho, eu também não trouxe o sapato. Ele disse, eu arrumo o sapato. Oh, glória. Antes não tem como não pregar. Eu peguei, fui para o púlpito, me chamou para o púlpito, botei aquele botou gravata, analisou tudo. O sapato não deu. Aí eu disse, eu vou pregar a vida da minha esposa, prega descalço. Fica melhor. A primeira passagem lá foi, tira as alpacas dos pés, porque o lugar é santo. Oh, glória. Eu comecei a ministrar para aquela poderosa palavra de Deus. Foram 7 vidas para a honra e a glória do Senhor. Eu estava ministrando a palavra, tinha um jovem lá atrás, no fim da cadeira, e ele dizia assim, eu só aceito Jesus. Vocês pregadores vêm aqui falar comigo. E eu aceito Jesus, e eu vou ser diferente. Eu desço daquele púlpito, vou lá nele, lá atrás, e digo, homem, tu não chamasse o Senhor aqui para falar contigo? Ele já começou a chorar. Ele
disse, é hoje que Jesus entrou na tua vida. E grande foi o livramento de morte na tua vida. Ele se levanta, começa a chorar e aceita Jesus como Salvador. Foi a primeira vida lá em Andrades. Hoje estão tudo firme para a glória de Deus. Está vindo até 2 ovelhinhas de lá, não? Está vindo um diácono e está vindo uma... Vai fazer a visita, né? Vem para ficar no aprisco do Senhor. É mesmo. Vai vir morar aqui em Pernambuco, né? Vim morar em Pernambuco. Já estão se organizando para vir morar e ficar junto conosco. 2 bênçãos que vai somar junto conosco. E quando eu digo para tu sabe que é o Senhor falando contigo, eu via tu no leito de hospital, mas hoje eu quando eu coloquei a mão sobre o estômago dele, quando eu puxei ele, caiu ali, o nome do Senhor foi glorificado, e ali as libertações e vidas foram salvas para a honra agora do Senhor, pastor. E essas missões não podem parar. Muitas das vezes eu digo assim, eu vou de avião, aí Deus me mostra de carro. Porque por cima eu vou pregar ali rápido. Porque não dá oportunidade, né? É verdade. Essas missões são muito boas. Um dia você vai comigo. Tem que falar com a missionária para você ela liberar. Ô pastor, eu não queria fugir, né, do mistério das gêmeas, né? A promessa, né? Não pode deixar de falar. O senhor se casou com um papagaio, né? Para chamar de pai. Como foi essa história? Eita. Quando eu estou falando do milagre, aí Sara disse essa semana, disse, seu pai, era para eu ser 3 gêmeas. Eu disse, por que, Sara? Ela disse, porque primeiro tem que falar das gêmeas, para depois falar de mim. Eu disse, pronto, a partir de hoje você é 3 gêmeas. O milagre foi uma das coisas mais importantes da minha vida, meu pastor. Certo dia, eu não poderia deixar de não falar dela, da minha esposa. Certo dia ela ministra na palavra, e nesse dia eu estava e escutei ela pregando, chorando lá em cima do púlpito. Aquele choro gostoso. E ela ministrando a palavra, e teve um rapaz, um homem de Deus, chegou para ela e disse assim, mulher, Deus manda te perguntar o que tu queres hoje. Qual é o milagre que tu queria hoje para a tua vida? É forte, né? A mulher é tão sábia que ela chega e diz assim, eu quero a libertação do meu marido. Porque ela sabe, pastor, se o marido estiver liberto, o marido estiver junto com ela, Deus vai concluir a promessa. Verdade. Aleluia. Isso é para edificar muitas mulheres hoje. É verdade. Se a promessa é na minha vida, ela não desistiu de lutar pela minha vida. Ela disse assim, eu quero a libertação do meu marido. Ela poderia pedir um filho. Ela poderia pedir riqueza. Ela pediu a libertação do seu marido. Eu sinto a presença comigo. É forte. E ela ministrando essa palavra, eu chorei muito, porque foi muito forte. E através da minha libertação, né, Deus fez algo sobrenatural no meio da minha família. Está concluindo ainda a obra. A obra vai se concluir ainda muito mais. Chega a situação de eu comprar um papagaio, que o senhor falou, né? Meu pai fazia romaria na época, eu disse, traz um papagaio daquele. Eu falei aqui da idolatria, né, que ele vivia. E o papagaio começou a me chamar de pai. Quando encheu o coração, né, de alegria. O papagaio chamava Santa Cruz. Era a idolatria que existia na minha vida. Futebol, de jogo, de estádio, de estar correndo atrás. E Deus arrancou isso de mim. Né? Então o louro ele dizia, Santa Cruz
e me chamava de pai. Mas ainda existia um vazio. A libertação na minha vida, que era Cristo. E quando chega uma situação que Deus entra na minha vida, é aí que Ele conclui a promessa. É aí onde Ele conclui a minha vida, é onde Ele conclui o meu ministério. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Deus ainda continua operando. Né? Hoje a gente tem visto muitas pessoas revoltadas com o Evangelho de hoje, porque tem se misturados, tem coisas que Deus não está se agradando. Complicado, né, nessa situação. Entendeu? Deus continua ainda fazendo seus milagres, Deus continua ainda operando. Essa semana eu estava escutando a passagem do evangelista Erivaldo. Quando existe tempestade, feito eu passei com a minha esposa, Deus coloca você por cima da tempestade. Vai ser diferente. Quando você está na tempestade é uma coisa, e você por cima dela você está fortalecendo a sua vida e dos outros. Verdade. Foi ali onde Deus começou a operar, né? Deus começou os milagres. Eu tinha um sonho de ser pai, não negava isso para ninguém, escondia, chorava. E quando eu aceitei Cristo, eu lembrei que eu precisava se aproximar do Senhor. Essa semana eu estava comentando, como algumas pessoas sabem que eu rodo de Uber, eu estava comentando a respeito do seu testemunho, né? O que Deus tinha feito na sua vida, o que Deus tinha prometido e tinha cumprido, né? E falei sobre a gente, né? E É pregado até hoje, né? se não está muitas vezes para uma igreja fala desse testemunho, né? Porque é um fato visível na sua vida que não poderia ter filho, né? Quantos anos esperando? A gente passou 11 anos casados. 11 anos. Até Deus contemplar, né? Eu lembro quando Deus me fez a promessa, como Ele tinha feito a minha esposa, né? Que precisava que o vaso fosse feito, fosse removido, fosse quebrado o vaso, fazendo um vaso novo. E refeito o vaso. E chegou uma situação na minha vida que quando eu aceitei Cristo, eu aceitei lá no alto, né? Eu fui o 12º a aceitar o Evangelho. Nesse dia foram 12 pessoas que aceitaram o Evangelho de Cristo. E Deus dizia ao pregador, e ele falava assim, esse último que está vindo aí, ele vai pôr em ordem a casa do Senhor. Deus chamou ele para falar, Corrigir, né? corrigir postura dentro da casa do Senhor. E quando eu fui, meu coração batia muito, meu pastor. Quando ele chegou assim, ele disse, esse daí é rebotar mesmo, viu? Quando eu vi meu tamanho assim, é sempre feito minhas ovelhas diz. Eu tenho a hora de corrigir, corrijo, mas também eu tenho a hora de acolher e abraçar, entendeu? Todos. Não tem exceção de A, de B, de C, porque quando Deus chama você para liderar, você não pode liderar grupo A, grupo B, grupo C. Você tem que liderar para todos. Cristo, quando veio, ele não veio para rico, pobre, preto, branco, não. Ele veio para liderar para todos. Então, o verdadeiro líder não lidera só para A, para B, não. Ele tem que ser liderado para todos. Eu aprendi isso no Evangelho de Cristo. Essa menina, Minhas filhas. minhas filhas. Essa semana eu estava lembrando de Jaciara. Não poderia deixar de falar dela
nessa situação aqui que a gente está pregando a palavra de Deus. Nosso irmão Wagner também, que me abraçou lá na igreja, na Querigma, na época. Chegou uma situação de onde eu ia ficar no meu ministério, né, quando Deus me chamou, que eu aceitei lá em cima no alto. E eu procurei pessoas amigas para estar próximo. Mais Tinha lá próximo, né? Para É, conviver, quando ele está perto, aí né? quando eu cheguei lá, fui abraçado pela Samara Maiara, fui abraçado pelo nosso irmão Wagner, por o Diácono Wellington na época. Né? Aí chegou ali o pastor, a gente começou ali um trabalho bonito naquela comunidade, o nome do Senhor foi glorificado. Verdade. Só que quando eu vou lembrando do testemunho que Deus trouxe para a minha vida, eu vou lembrando de Jaciara. Eu chego para ela e falo do meu sonho que eu queria. Né? E ela chega para mim, ela diz com aquela fé e diz: tu não vai ser pai só de um, tu vai ser pai logo de dois. Foi Jaciara que tinha falado que seria dois? Foi Eu não Jaciara. sabia dessa parte não. Foi Jaciara, não esqueço nunca. Não sabia não essa parte. Foi. E também o nosso irmão, que tem diamante lá também no começo, Marcos Aurélio, uma fé gerada ali, e disse: você vai conseguir. Então, o diácono Rafael também Moreno, né? Na época de Rafael não era passeando, não, que passou, foi em outras épocas, foi ali, foi resgatando. Mas foi aquele abraço, aqueles acolhimentos que a gente recebeu para fazer aquele trabalho. Era bonita a minha aula, fazendo a minha. Isso. Ficou marcado, né? Foi uma coisa que o tempo passou na nossa vida. Uma geração boa. Que não pode, por mais que a gente vá para um lado da outro, nunca vai esquecer, Não, né? vai Foi uma ter coisa sempre. muito bonita que aconteceu nas nossas vidas ali. Isso vai ter tudo que aprendemos foi fortalecimento. É verdade. Né? Eu agradeço porque eu tive essa oportunidade E aprender. de aprender. Verdade. Quando você está numa oportunidade que você aprende e leva o melhor, você vai sempre ser fortalecido. As batalhas vão vir, você vai estar mais fortalecido, as lutas vão estar mais fortalecido, isso é muito importante. Verdade. E quando chega a situação do milagre de Deus, eu começo a gerar fé dentro de mim. Porque o homem, quando ele não começa a gerar fé, ele não vai ver os seus milagres. Ele tem que gerar fé dentro de si. Comecei a pregar a palavra de Deus, era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã eu já estava pregando a palavra de Deus, pastor. Me acordava, já pensando em pregar a palavra de Deus. Chegou certo dia, eu estava fazendo culto domiciliar na minha casa, junto com meus sobrinhos. Aquela voz brava naquele momento diz assim: hoje eu concluo o milagre na tua vida. Só que antes disso, eu já tinha passado por uma situação, né, de fazer os exames. O doutor Viana, que não está mais hoje conosco, partiu, fez todos os exames, levou para um médico para me operar. Cheguei na sala de cirurgia junto com o nosso irmão Gival, junto com a minha esposa, ali passei quase 2 dias sem comer. Deus já estava tratando o vaso. Eu me lembro da passagem, sabe quem? De Saulo. Só que Saulo passou 3 dias, né? 3 dias ali sem se alimentar, sem beber água. E ali aparece o profeta Ananias, né? E ele já sabe que é ele. Entra. Verdade. Ele começou a trabalhar de Deus, o milagre acontecendo. A gente lembra de quê? Que vai gerando fé dentro do nosso coração. Deus me revelando, dizendo que ia acontecer. Tem esses irmãos que tá junto com os irmãos, isso é muito importante, né, dentro da igreja, quando o irmão está presente. Vamos fazer aquele clamor, fulano não pode ter filho, vamos lá vamos gerar fé, vamos ajudar em oração, né? Vamos ter mais oração, vamos ter mais propósito. Acontece. Agora, para isso tem que ter mudança dentro de si, dentro do seu íntimo, dentro
do seu caráter. Porque não foi fácil ser só um evangelho, mas não tem mudança dentro de si. Tem que ter a mudança, né? Tem que ser mudado, reconhecer Cristo depois de velho. Eu acredito que o grande problema dos irmãos é esse, né? É aceitar Jesus e deixar o Senhor fazer uma nova criatura, né? Porque às vezes a pessoa vai até na frente da igreja, levanta a mão, mas quer viver o velho mundo, a velha mulher, e como vai viver os mistérios de Deus, os milagres de Deus na sua vida. Verdade, tem que viver. E ali foi um certo dia, eu estava no banho, Deus falar comigo, né? Disse no meu ouvido que ia me dar para gerar, através desse milagre, muitas vidas serão restauradas, saber que é Deus na minha vida. E ali foi gerado, no ventre da missionária, a gente de joelho, eu pego o carro, vou 10, quase 11 horas da meia-noite, saindo por esse Recife, procurando a farmácia aberta, não tinha aberta, volto para casa, boca, cabeça baixa, aí o Givaldo pergunta, fosse para onde, uma hora dessa? Eu disse, nas farmácias, lá na 24 horas, na Pagamentos, lá na Rua do Oeste. A cirurgia não fez? Não fiz a cirurgia. O médico disse, não vou te operar, você tem 99,9% que não pode ter filho. E se você operar, você vai ter os 9,9%. Como não operar? Não adianta. Precisa. Não ia resolver? E se tivesse acontecido foi a operação. Né? E o milagre de Deus. Verdade. Né? Então a gente volta, foi bom ser tocado, para não ficar voando. Ficou voando, para ficar parado, né? Para as pessoas saberem. E ali eu pego o carro novamente. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus planos. O que Deus tem em nossas vidas vai se cumprir. O tempo dele. Muitas das vezes a gente quer o nosso tempo. Tem pessoas que Deus vai tratar, vai ser rápido. Você vai ver uma mudança muito rápida. A gente tem visto isso no nosso ministério. Tem pessoas que vão rápido. Com pouco tempo já está pronto para tomar conta de uma obra. Já está voando. Já está voando espiritual. Tem pessoas que vai estar na metade, tem pessoas que vai estar lá atrás, mas vai chegar. Então a gente não pode desistir daquela que está lá atrás. Verdade. Entendeu? Porque existe um tempo determinado por Deus. Vai ter tratamentos, vai ter momentos com Deus, vai ter os testemunhos para ser pregado, vai viver os milagres de Deus, mas vai se cumprir a promessa naquela vida. Verdade. É isso, fui na farmácia. Fui na farmácia, só tinha um exame. Só tinha um? Só tinha um exame. Estava esperando pelo senhor. Foi, voltei, fui pro quarto, fecha a tua porta e ora. Toda hora, 4 e 6. A gente foi se ajoelhar, estava ainda eu, Igor e Cauê. A gente de joelho, Isabela foi fazer o exame, passou-se 40 minutos, pastor. Aí por isso que ela gosta muito desse Salmo 40. A missionária gosta muito desse Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. 40 minutos. 40 minutos. Rapaz. E ali já passava da meia-noite. Quando ela vem com aquele exame que diz positivo. Eita, meu dia nunca mais foi o mesmo. Hoje eu posso dizer, meu pastor, se eu morrer hoje eu morro feliz. Se cumpriu todas as promessas da minha vida. Verdade, não. Tem muita coisa para fazer. Meu pai, minha mãe se convertendo. Só Zé Pinto está sempre no hospital, foi? Foi. A mesma situação do meu pai. E eu vou trazer minha mãe aqui para contar o testemunho dela. É forte, dona Isa. Eu vou trazer ela aqui. É uma bênção, dona Isa. Então, assim, e as igrejas, pastor? Como surgiu a Priscila do Senhor? Eita, Priscila do Senhor, muito lindo. Já existia esse nome? Foi do seu coração? Ou foi do coração do presbitário Delcio? Finado, né? Eita. Já está mais conosco. Chega a situação. Eu vou lá para a Pontezinha, né? Feito eu tinha contado que eu ia fazer das igrejas. Vou para os hospitais ministrar a palavra. Chego lá em Pontezinha, chamo o presbítero Delcio.
dou aquele suporte, a força a ele, ele me chama no canto e diz: essa cadeira aqui é sua. Aí eu disse: não, olha, eu só vim aqui para ajudar. Eu só vim aqui para ajudar. O meu tempo aqui vai ser só terminar e ajudar. E eu partir para outros lugares. Outra igreja, né? Para outra igreja e ajudando e assim. Da minha forma, né? Isso era o sonho do homem, né? Qualquer pastor ele queria ser dessa forma. Eu acho que qualquer pastor você chegar para ele e dizer assim: olha, tu vai ali, ajuda aquela igreja, termina o teu trabalho, tu vai para outra. Era muito bom assim. Verdade. Eu lembro que quando eu estava lá em Pontezinha, aí você disse: olha, tu vem para cá para descansar, mas quando eu vi aquelas pessoas aí precisando, não é não? O coração daquele aperto, né? Você cria um amor, Não. você cria uma família. Eu acho que não queria se apega. Se apega, o amor é muito grande. Vou com a missionária Cissa, né? Lá em Pontezinha, o presbítero está internado. Eu digo: Jesus, eu vim para aqui para ajudar, o homem já está doente. E agora? Mas tem um trabalho aqui dentro naquele lugar, porque antes de eu ir para lá, eu fazia parte, eu tomar conta também de uma obra lá em Cucurana. Eu sempre, quando eu fazia as obras sociais lá em Cucurana, eu levava também alimentos para lá, para Pontezinha, chegava a ver aquelas mulheres de joelho, aquelas mulheres dobrando no seu joelho, nossa diaconisa Vilma, nossa senhora Sandra, nossa diaconisa Rose, e vê agora nossos frutos agora na época do evangelista Arivaldo, né? Só pensa na casa do Senhor de lá. Fora as demais irmãs que somam lá com a gente, né? Que cultua junto com a gente, lá em Pontezinha. E toda vez que eu ia fazer obra lá em Cucurana, umas obras sociais, eu também levava para lá. Tem um carinho muito enorme pelaquela família, pelo aquele casal ali, pelaquela igreja. E chegou uma situação que, quando eu me desliguei da igreja, eu fui fazer aquela obra lá. Eu peguei aquela obra para dizer assim: eu vou ajudar aqui. Só que quando eu chego no hospital para visitar o nosso presbítero, eu estou com a missionária Cissa, tá o rapaz que faz a faxina do hospital, e ele olha para mim e Deus manda entregar algo de Deus para mim. E ele começa... Chega sente, né? E ele começou a limpar ali, e querendo chegar perto de mim, e eu fui para o outro canto, e ele foi atrás de mim. Aí ele entrou em mistério. Ele disse: homem, Deus manda te dizer que tem uma cadeira já pronta para você, não tem como você correr. Foi ele que te chamou, e ai de ti, porque foi eu que te chamei. Essa cadeira já está pronta. E aí de quem ficar na frente, porque eu sei o que quero esta obra na tua vida. Conto para você que está tão bom, só fazendo a obra dessa forma. Espera que o seu tremer, vou para o e-mail, Deus fala da mesma forma comigo. Vou para o culto de círculo de oração. Eu chego lá, o marido da missionária Sandra dá a chave a ela do galpão e diz: diga aí que está aqui a chave da igreja nas mãos dele. Ele, enquanto ele não construir a igreja com um pontezinho, fica aqui a igreja. Está hoje terminado. Chega a situação do presbítero, a gente vai fazer uma obra lá no Guruji. Chega a situação do nosso presbítero, eu chamar ele. E agora, pastor Manuel? Vai deixar resolver isso? Sim, pastor. E ali eu tenho essa missão para cumprir até o resto da minha vida. Pontezinha foi onde começou todo o apreço do Senhor. Foi ali onde ele me chamou, abriu a Bíblia e disse:
ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém agregar a elas, e elas ouvirão a minha voz, e terão um rebanho e um pastor. Aprisco do Senhor. Eu sentei com ele e registrei a Assembleia de Deus, aprisco do Senhor. Foi no começo lá no Pontezinho, nosso presbítero Adelso. E a gente tem levado hoje o nome de Cristo. Quando eu estou no púlpito, ele disse: pastor, olha o símbolo do aprisco, o nome já tem. Aí eu orei, Deus me deu uma visão. Os países que tem na bandeira, Argentina, Portugal, né? E eu creio que a gente vai para esses países para a gente pregar a palavra de Deus. Não foi em vão com essa visão que eu tive. Eu creio. Eu creio, pastor. É muito impactante a sua história, né? Que Deus fez na sua vida. Né? E Jardim Piedade? Eita, Jardim Piedade. Jardim Fora, não. Vamos falar um pouco de Jardim Piedade? Vou falar. Vamos falar, né? Que é quando tem só de Jardim Piedade, né? Muito bonito. Foi. Antes de começar isso tudo, quando Deus falou comigo, eu fui orar. Então, eu fui orar. Deus falou comigo, eu disse: meu Deus, eu vou orar. Chamei o evangelista Edivaldo, chamei o pastor Edivaldo, a gente sentou lá em casa, a gente começou a chorar, conversando. Um queria ir para um canto, queria ir para o outro. Eu disse: não. Foi na época que saiu do outro ministério. Quando a gente saiu do outro ministério. Eu disse: se Deus tem um plano na nossa vida, o plano de Deus vai se cumprir. Eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje eu trouxe essa reunião aqui. Deus vai deixar o sinal hoje. A gente orando. Falei essa semana lá em Piedade. E a gente sentou. Eu peguei um martelo, peguei pregos. Lá comecei a fazer o púlpito da igreja. Se você prestar atenção, esse púlpito foi inaugurado lá em Piedade. Porque lá em Pontezinha já tinha, mas veja o mistério. Eu bati o martelo, terminei o púlpito, deixei o púlpito no meio de nós dois orando. Liga o nosso irmão Sandro, amigo do evangelista Edivaldo. Ele está tomando banho. Deus brada no coração dele e diz assim: meu pastor, não sabia de nada. Deus fala comigo, veja, uma pessoa que não está no caminho do Senhor, Deus fala com ele para achar o Senhor. Na mesma noite. Na mesma oração, a gente estava orando nesse propósito. Na mesma hora Deus deixou o sinal. Ele liga para mim e diz: olha, primeiro dizimista fiel do aprisco do Senhor. Ele chega para mim e diz assim: meu pastor, Deus tocou no meu coração. E é para voltar na sua igreja. Mas eu quis regular, pastor. Ele me deu um valor quantia alta. Eu peguei o dinheiro e coloquei lá no Guruji. Quando a gente ia fazer uma obra. Uma situação que o presbítero Adelso ficou enfermo, uma situação, aí não aconteceu. Foi bom que estava vendo hoje. A missionária tem onde ficar. Verdade. Mas se nossa aula fez um mundo, né? Isso, ficou uma situação melhor para ela hoje. Então Deus sabe trabalhar. Não veio, eu vejo dessa forma. Certo. Mais adiante, a gente começou a chorar. Porque eu disse a ele. E ele disse: a partir de hoje, até a minha morte, vai essa quantia para a igreja. Não a quantia que ele deu a primeira vez, mas uma quantia que ele ajuda a obra, todo mês uma obra. E eu disse a Deus: eu disse, eu não quero igreja alugada assim. Eu não quero pagar aluguel de igreja. Eu não quero abrir igreja para estar me preocupando com aluguéis.
que a gente sabe da dificuldade. As pessoas pensam que a igreja em si é uma igreja rica, é uma igreja que tem dinheiro, e a gente hoje sabe essa situação, né? Não é de hoje que eu vivo, né? Desde aos 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu sei que tudo na igreja são dificuldades. Né? Hoje dá uma situação, ou na outra não dá, e fica aquela situação, e fica dependendo de cada ovelha, de cada pessoa que são fiéis a Deus ali. Nem todos são fiéis. A gente sabe disso, nem todos são fiéis. Então eu fiz esse voto com Deus de nossas igrejas não serem igrejas alugadas, mas sim ter recursos para que venha ajudar as outras, né? Então foi assim que começou o Assembleia de Deus, a Cristo do Senhor. Piedade, chega Marcelo, Diácono Marcelo, esposo da missionária Paula. Ele chega na minha casa: pastor, eu estou com um rapaz precisando de uma ajuda sua. Eu disse: qual é a ajuda, meu filho? Ele disse: olha, ele já entrou mais não sei quantas igrejas, ele está entristecido, ele quer saber mais de igreja, é a pessoa boa. Aí eu disse: eu estou lá em Pontezinha e eu estou terminando aquela obra lá para entregar o presbítero, eu não quero abrir igreja não. Eu quero só pregar nos hospitais e ajudar aquela igrejazinha não. Aí ele passou quase 15 dias sem dormir. Todo dia Marcelo ia na minha casa. Todo dia Marcelo ia na casa do hoje evangelista Ailton, que era nosso irmão Ailton. Deus honrou ele na Assembleia de Deus, a próxima Senhor. Então chega uma situação que ele quer unir eu e ele. E Deus tinha falado para mim que ia ter que colocar pessoas ao meu lado para ajudar a obra. Pessoas que iam me ajudar. Lembro da diaconisa, esposa do nosso presbítero Roma. Sim. Ela, há uns 4 anos atrás, ela falou que eu ia voltar, ia abraçar muitos, né, no apreço do Senhor. E aconteceu que quando eu cheguei, Ailton chegou lá, ele foi na minha casa junto com os meninos todinho ali, com Neto, com Anderson, com o Alisson, com o Jefferson. E chegaram lá na minha casa e eu gostei dos meninos. Só que eu olhei para eles e disse: se eles querem compromisso, eles vão para a Pontezinha. Eu não vou abrir igreja de piedade, não quero abrir igreja por aqui, prazer. Vou abrir igreja por aqui, só que não é com a gente quer. Se Deus mandar a ordem, você tem que ir. Não importa onde, não importa onde vai ser. Se Deus determinou para você abrir água, né? Chega a situação, eles me chamam lá, tudo pronto a igreja de piedade. Igreja assim pequena, bateria, som, relógio, completo. Eu olho para a igreja, coisa mais linda, tapete, púlpito, cadeiras, som. Só o som lá custava mais de 7 mil reais. Som lindo. Eles ficaram tudo felizes, pensando que eu ia chegar e ia abrir a igreja. Eu disse: eu vou orar. Aí ele olhou para mim assim, disse: o senhor vai orar, né? Eu vou orar. Aí conversei com ele, estudinho, fui embora para casa. Aí eu disse: vamos para a Pontezinha? Aí começaram a ir para a Pontezinha. Chega na outra semana, aí tu pega e aluga a igreja. O pastor se interessou, porque um pastor lá se interessou pela igreja. Ficou lá e chegaram tudo triste lá. Os outros meninos, aí tu alugou lá e agora a gente não quer ficar lá. Aí eu disse: vamos fazer o seguinte, se for de Deus fazer ele prosperar, ela vai prosperar. Mas também se não for,
quem sabe há uma esperança para eu ir para lá. Mas vamos orar. Já tudo assim, Deus pega e revela a nossa diaconisa online, que hoje é a nossa diaconisa lá na casa do Senhor. Então, Deus revela ela, a gente faz uma obra social que a gente fez, festa das crianças, e Deus mostrava eu lá. E ela dizia assim, mas Deus, como é que vai ser aquele pastor grandão que já tem outro aqui? Passou-se 21 dias, o pastor fez um acordo com a Ailton, comprou os materiais todos e ficou a igreja vazia. O pastor não quis ficar porque não sei o que aconteceu. Sei que ele pegou o material e foi embora. Agora ficaram sem material, sem igreja, só com o templo vazio. E senhor pastor? Só esperando o pastor chegar. Aí eu vou lá fazer outra visita a eles, vejo eles interessados para a obra e disse a eles, abre aqui novamente. Ele abriu a igreja, não tinha mais nada, nem um pano de chão tinha. Eu olhei para a igreja e disse, agora a gente vai construir, agora a gente vai começar. Eu estou viajando para São Paulo, quando eu voltar, a gente inaugura essa igreja. Já vai fazer 3 anos lá em Piedade, não é isso? Já vai para 3 anos já. Pontezinha tem 4 anos. Pontezinha vai para 5 anos esse ano de 2023. Sim. Já vai para 5. No chão te passa. E a gente vai ver os milagres de Deus, né? Então ali Deus honrou não só o nosso ministério, que hoje a gente tem um templo enorme, né, que cabe ali de 500 a 600 pessoas. Nós temos também sala das crianças, nós temos um gabinete pastoral, nós temos uma cozinha, nós temos uma área enorme para fazer os eventos. Então, assim, tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus, que Deus ele honra. E como é que foi a compra? Assim, O senhor já ia vai perguntar. O senhor vai cortar para a verdade? Não, quer saber o mistério tudo da compra, né? Eu não sei se você está. Porque lá ele passou quanto tempo? Nós passamos 2 anos. 2 anos lá, né? Aí teve o mistério do terreno, né? Tem um mistério do terreno. A gente vai para a escada comprar um carneiro lá, porque a gente ia fazer o aniversário da igreja. A gente chega lá em escada, aí Deus usa a irmã e diz assim, homem, estou indo largando as tendas daquele lugar. Chega uma situação de a gente estar ministrando, não sei se o senhor estava lá naquele dia, que Deus me dá a visão para a gente sair tudo para fora de mão dadas. Eu estava. E quando a gente chegou a uma situação ali, eu não sabia, eu fiz o mistério sem saber. Foi do outro lado do canal, não foi? A gente foi até o outro lado do canal, tudo de mão dadas, porque eu não sabia quantas. Eu não sei como aquela igreja cabia tanta da gente, aquela igrejazinha pequena. Muita gente. E a gente pegou na mão do outro, quando a gente chegou, terminando no terreno, a gente saiu, levantou a mão, orou. Quando deu uma semana, o empresário chegou lá. Nosso irmão Bill, nosso irmão Severino chegou lá e disse, pastor, tenho dinheiro nesse terreno, mas eu sonhei que o Senhor ministrava a palavra de Deus nesse lugar, e muitas vidas serão aceitavam o Evangelho de Cristo aqui. Aí eu disse, o terreno é bom, a coisa é boa, mas a gente não tem o dinheiro. Pandemia, tempo difícil. Ele chegou para mim e disse, pastor, eu tenho um valor alto nesse terreno, se o senhor conseguir um pedaço que não era nem 30% do terreno, o terreno vai ficar para a igreja, vai ficar para vocês aí. A gente lutou, conseguimos. Foi na época que estava eu, o diácono Ricardo, o pastor Edivaldo, a gente fez um acordo ali entre a gente fez. Você sabe que a gente trabalha numa área de imóveis novos, usados. Fiz um ano de promessa ao Senhor. Se eu conseguisse bater a minha meta do valor, ia ser tudo da igreja. E se concluiu em 3 meses. A gente concluiu a compra daquela igreja. A igreja própria para a glória de Deus. Por isso que o Senhor Jesus tem piedade. Foi bonita ali a obra. Mais uma etapa. Amém. Show.
Tem mais alguma coisa que você quer completar? Falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Nós estamos a agradecer também ao Corpo da Batalha. Tem um código, né? Nós estamos com, para a glória de Deus, já um tempo próprio também lá no Corpo da Batalha. A obra de Deus lá ainda, então por isso que a gente não colocou ainda o apreço ainda. Tem previsão já? A previsão era 6 meses, mas a gente fica aguardando. O senhor dá suas considerações finais, fala aí o que o senhor achou desse espaço, né? O entrevistador, né? Sorveio, né? Chatinho, né? Quase fazia o pastor chorar aqui, entrar em mistério. Eu me segurei. Eu senti. E assim, quero que o senhor fale o que o senhor achou, se tem uma ressalva, né, que fica à vontade, agradecer, falar o que pode fazer para melhorar, fica à vontade. Eu vou deixar um acordo que eu sinto de Deus aqui, eu sei que vai ser muito interessante. Esses testemunhos, traga os testemunhos para cá, não coloca outras coisas não. Porque é um testemunho que ele edifica as vidas, a palavra de Deus, pessoas que venham falar do amor de Cristo. Muito interessante, porque vai ser pregado a palavra de Deus. Eu vou levar o link para muitos amigos meus, não só daqui como de fora. E eu creio que vai ter muitos participantes também. Tem aí pastores, amigos meus, quando você quiser também convocar, você é o nosso pastor Neto, nosso pastor Neto. Verdade. Muitos pastores aqui. Eu passei alguns dias, né, porque conversando com minha filha, né, Mariana, que ela que está a par dessa parte de informática, da edição, né, a gente senta e ela vai conversando ali, vamos fazer assim. E ela, pai, qual é o nome que eu vou botar? Aí eu disse, não, o nome do canal é Podcast PNL, mas tem que ter um nome de impacto no programa, não é verdade? Aí ela, pai, não pensa isso, calma, eu estou pensando, né? Calma que eu estou pensando, a gente vai chegar num nome para esse quadro, né? E ela falando assim, pai, vamos fazer tal, cara, nesse nome. E na verdade, o que Deus está no meu coração é testemunhos que edificam. Né? Muito bom. Então foi um nome que eu senti de Deus para botar nesse programa. Né? O nome do canal é Podcast PNL, mas esse quadro vai ser chamado Testemunhos que Edificam. Né? Porque através de um testemunho, de uma vitória, de algo que Deus fez na vida de uma pessoa, às vezes tem pessoas que está debilitada, está lá parado, encostado. Né? E através desse testemunho, eu acredito que Deus, através de Deus vai agir na vida de outras pessoas. Com certeza. Então, assim, esse canal, na verdade, que eu quero passar para todos vocês, nunca vai ser eu, mas sempre Ele, que seja glorificado nesse lugar, né? Então, é o testemunho que eu quero falar. Eu quero chamar pastores aqui também para a gente conversar sobre alguma passagem bíblica. Né? Isso, um estudo, né? É isso que Deus botou no meu coração. E é isso. Né? O canal. Trazer nosso Levita Júnior. Trazer. A gente ia trazer, a gente chamou ele. Como foi, meu Deus? Hoje é segunda, foi sábado, ele estava trabalhando. Né? Então, assim, na verdade, eu quero abrir esse espaço. É um lugar para a gente conversar. Muito né? bom. É um lugar de aconchego, né? É muito bom. Lugar da gente sentir à vontade. Agora só que eu senti falta das copeiras, né? De ajudar aqui a servir a água, mas glória a Deus já resolveu. Mas ela está aprovada já. Está aprovado. Tudo bem, né? tudo organizado. Tudo por começo, né? Mas assim, o que eu pude fazer, né? Eu pude fazer do melhor para o meu pastor e para todos que venham aqui vai ser Isso. bem recebido, né, pastor? Vai sim, vai sim. Vai sim. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado sim, meu filho. E quero agradecer também pelas meninas.
fizeram, né, porque a gente aqui é uma coisa, né, mas tem por trás, de tudo isso aqui tem um trabalho voltado e não foi fácil para acontecer. Teve trabalho, teve, né, agradecer a Mariana, agradecer também a sua esposa missionária, nossa futura missionária aí, em nome do Senhor Jesus. Vai ser minha A esposa. senhora aí, vamos né? trabalhar ali dentro na missionária, vai ser com você, vai ser com o pastor. Está aqui vai ser minha esposa que está aqui, né, me ajudando, né, auxiliando também, com muita paciência, minha filha também agradecendo. Juliana está aqui porque ela não ensaia hoje. Juliana também estava doidinha para estar aqui, né, mas teve como comissão da igreja, teve que ensaio do jovem, né, Isso. o culto, né, pastor? Isso, dia 4. Dia 4, né? Isso, dia 4. Pode falar, vai ser na Jardim Piedade, né? Jardim Piedade. Pode fazer a propaganda e fazer o Propaganda, convite, né? né? Pode fazer o convite para. Vamos lá. Vamos participar. Amém? Então tá Em bom. nome do seu Senhor glorificado, Deus consigo abençoe, na paz amém. do Senhor. Amém.